Olá, assinantes do Dossiê Saúde Essencial. A nossa aula de hoje é dirigida para as mulheres. Nós vamos falar de um problema, uma doença que é muito comum, é a doença mais comum do sistema endócrino, que afeta mais ou menos de 6 a 10% de todas as mulheres. E tem um diagnóstico e um tratamento complexo. É a famosa síndrome dos ovários policísticos. Então, os elementos principais de diagnóstico são baseados em 3 critérios. 2 desses critérios já é suficiente para se fazer o diagnóstico. Quais são esses 3 critérios? Sinais de hiperandrogenismo, isto é, sinais de excesso de hormônios masculinos. Quais são esses sinais? Excesso de pelos, que nós chamamos de hirsutismo, excesso de pelos faciais, não é mesmo? Corporais, queda de cabelos, que nós chamamos de alopecia, que é muito semelhante ao tipo de queda de cabelos que ocorre no homem. Seborreia, devido ao aumento da oleosidade da pele. Em consequência dessa seborreia, nós temos um aumento da formação de acne, que são as espinhas. Infertilidade, porque a mulher não ovula. E uma resistência à insulina que vai chegar até a síndrome metabólica e o diabetes mellitus tipo 2. O segundo critério é a presença de poucas ovulações ou a ausência de ovulações, que é o que nós chamamos de amenorreia. E o terceiro ponto é a presença ou não de cistos ovarianos, porque às vezes esses cistos são tão pequenos, são microcistos, que não são detectados muitas vezes numa ultrassonografia comum. Pode aparecer em adolescentes também. Nas adolescentes ocorrem as mesmas coisas, sinais de hiperandrogenismo, resistência à insulina, levando a um aumento da insulina e podendo levar também a um diabetes. Sinais clínicos dessa resistência à insulina, que são os sinais da síndrome metabólica, a acantose nigricans, obesidade abdominal, intolerância à glicose. O hiperandrogenismo clínico, que vai levar a um acne persistente e aumento também de pelos, e a presença ou não dos cistos ovarianos, e também na mocinha a pouca menstruação ou mesmo uma falta de menstruação, que pode aparecer mais ou menos em torno de 2 anos após a primeira menstruação. As causas da síndrome dos ovários policísticos ainda são desconhecidas na grande maioria dos casos. O que nós sabemos é que existe uma predisposição genética, pois existe uma chance de 50% de se herdar a predisposição de um lado ou de outro, de um dos pais, né? A presença, hoje, uma grande exposição no nosso meio de disruptores endócrinos, principalmente o bisfenol, além de outros produtos químicos, como solventes, lubrificantes industriais, pesticidas, herbicidas, fungicidas, não é? Certos componentes farmacêuticos usados na produção de medicamentos hormonais, como dietilbestrol ou o etinilestradiol. E também, hoje se chegou à conclusão que o uso de anticoncepcionais, seja na forma de pílula, via oral ou injetáveis, também é considerado um fator predisponente para o desencadeamento da síndrome dos ovários policísticos. Principalmente naquelas pacientes que fizeram um longo uso de anticoncepcionais, né? Por quê? Porque já se sabe hoje que pesquisas mostraram que o uso prolongado de anticoncepcionais pode levar a alterações hormonais permanentes mesmo após a interrupção do uso. O uso também de anticoncepcionais, mesmo após a interrupção, e a mulher
engravidar, esse efeito residual pode produzir efeitos de masculinização sobre o feto, se o feto for do sexo feminino. Então, esse feto, mais tarde, poderá ter uma predisposição maior de desenvolver a síndrome dos ovários policísticos. E nós sabemos também que os anticoncepcionais contribuem para a manifestação da síndrome, porque os anticoncepcionais produzem uma maior resistência à insulina e também produzem uma supressão maior ou menor da função da tireoide, o que pode levar ao desencadeamento da síndrome do ovário policístico e da síndrome metabólica do diabetes mellito associado. Então, quais são as principais manifestações clínicas? A oligomenorreia, que é a menstruação pouca e bastante espaçada, e menstrua, às vezes não menstrua. A amenorreia, que é a falta da menstruação. Hirsutismo, sinais de pele muito oleosa, como acne, seborreia. Sinais de a perda do cabelo, não é? Síndrome metabólica, que aparece em 30% a 40% dos casos, então uma incidência muito alta na síndrome. Os sinais de hiperandrogenismo, que é a queda de cabelo, o hirsutismo, que aparece em 90% dos casos. A obesidade, que está presente em 30% a 40% dos casos. Mas lembrar também que mulheres magras também podem desenvolver a síndrome dos ovários policísticos em mais ou menos 10% a 30% dos casos. E a acantose nigricans e a infertilidade, que a acantose nigricans é um sinal da síndrome metabólica do diabetes. Alterações psicológicas também estão associadas, como depressão, baixa autoestima, redução da qualidade de vida, compulsão alimentar, bulimia, ansiedade, irritabilidade, agressividade, não é? Insatisfação com o corpo, menor nível de satisfação sexual e uma maior resposta ao estresse. A avaliação laboratorial básica seria dosagem dos androgênios, da testosterona e outros androgênios, da prolactina, do estrogênio, da progesterona, do FSH, do LH. Medida da glicemia, curva glicêmica e insulinêmica para se determinar se existe uma resistência à insulina, se existe mesmo um diabetes mellito já francamente instalado. Avaliação das gorduras do sangue, um lipidograma dos triglicérides, não é? Dosagem do colesterol, dosagem da proteína C reativa, ultrassensível, da homocisteína, da ferritina, para se detectar um processo inflamatório, que, em última análise, significa o quê? Síndrome metabólica, né? E a ultrassonografia transvaginal. O tratamento. Há muito tempo, por 2 a 3 décadas, tem sido utilizado os anticoncepcionais orais. Mas nós já vimos anteriormente nas causas que isso aí não é uma coisa muito aconselhável, porque esses anticoncepcionais podem agravar ou mesmo desencadear o problema. E além disso, o uso de anticoncepcionais aumenta o risco de doenças cardiovasculares, agrava a resistência à insulina, diminui a tolerância à glicose, podem provocar, como eu disse, alterações hormonais permanentes, possuem efeito residual, então podem agir sobre um feto do sexo feminino e esse feto, se tiver uma predisposição, desencadear mais tarde o problema. E também suprimem a função da tireoide em maior ou menor grau. Eu vou citar aqui um medicamento que é um derivado fitoterápico de uma planta chamada Galega officinalis, que é a metformina, que é usada no tratamento aí do diabetes mellito, da síndrome metabólica. A metformina tem uma atuação muito interessante na síndrome dos ovários policísticos,
porque ela aumenta a chance de gravidez. Ela aumenta a sensibilidade à insulina pelos tecidos periféricos, ela ajuda a diminuição da produção de testosterona dos androgênios, reduz a insulina e induz a ovulação em mais ou menos 50% a 70% das mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. A perda de peso é muito importante, então dieta e exercícios, dieta saudável, evite açúcar, evite bebida alcoólica, evite gorduras não saudáveis. A dieta associada a exercícios e a perda de peso diminui a testosterona livre e diminui a insulina. Isso é, diminui o risco de desenvolver a síndrome metabólica, ou melhora a síndrome metabólica, regride essa síndrome metabólica, diminui esse processo de inflamação crônica e também o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, que é muito alto na mulher portadora desta síndrome. Fitoterapia, nós temos vários. Com ação anti-inflamatória, temos a prímula, o óleo de prímula, por exemplo, a semente de girassol, a unha de gato e a urtica dioica, que é a urtiga. De efeito fitoterápicos, de efeito antiandrogênicos, que vão diminuir a produção de testosterona. Temos o alcaçuz, que é a glicirrisa, ou seu extrato, que é o licorice. A menta espicata, que é a hortelã, a prunus africana, que é o pijo africano, a urtica dioica, que além de ter um efeito anti-inflamatório, também tem um efeito antiandrogênico, muito interessante, a Serenoa repens, ou sol palmeto, e a Camellia sinensis, que é o chá verde. Como ação progestogênica, nós temos o Vites agnus castus e a Angelica sinensis. E efeito estrogênico, temos o Tribulus terrestris, que aumenta a secreção do LH, do FSH e do estradiol, e podendo ajudar também, tendo um efeito indutor sobre a ovulação. Em termos ainda de fitoterapia para tratar a resistência à insulina, nós temos o cardo mariano, a pata de vaca, uma planta chamada insulina, que é a Cissus-cicoides, a carqueja, que é muito interessante, a casca do cajueiro, o Panax ginseng, que é o ginseng coreano, a Gimena silvestre, o Ilex paraguaiensis, que nada mais é do que o chamate, o jambolão, o chá verde ou Camellia sinensis, o cacau, a farinha de maracujá, o iacon mexicano, a canela, o quiabo e o feno grego. Também ação de desintoxicação e hepatoprotetores, porque existe também uma agressão ao fígado, né? Citamos aqui a selimarina, a amora, o suco de frutas vermelhas, a clorela e a romã. Em resumo, é isso aí. Obrigado e até a próxima.